Tô aqui na minha cobertura e esse foi o resultado de hoje, R$15 mil. Eu fiz questão de ir ao banco e pegar em espécie só para vocês terem noção. Já vou te adiantar que eu não sei gravar vídeos e esse provavelmente já vai estar todo cortado. O que mais tem na internet é 7-1 programado para te enganar. Essa é a grande verdade. Gente que não tem resultado nenhum e quer vender milagres na internet. Nunca nem saíram do Brasil e moram debaixo do teto da mamãe. Eu posso ser um desses 7-1? Posso. Talvez eu até seja. Como é que vocês vão saber? Fale o seguinte, galera. Entre no meu Instagram. Europa é minha segunda casa. Vou todo ano para Grécia, Paris, Tailândia, Estados Unidos e sempre muito bem acompanhado. Meus amigos, não tenho carro, não gosto de dirigir, tenho apenas jatos e helicópteros. Meu nome é Diego Aguiar e há anos todos querem saber o que eu faço. Imploram para andar, trabalhar comigo e ter a minha vida. Eu tenho uma boa notícia. Agora você também pode. Sou amigo de famosos no mundo todo. Whindersson, Orochi, Ludmilla, Anitta, Post Malone, Taiga, Dennis DJ. Então vamos lá, vou revelar o meu segredo. Trabalho com o mercado financeiro há mais de 10 anos, já estou aposentado há mais de 5. Faz o seguinte, meu amigo, se você acha que isso tudo é uma grande mentira, sai do meu site agora, faz esse favor pra mim. É o seguinte, eu vi muito safado 7-1 vendendo cursos ridículos na internet e eu nunca vendi nenhum curso de nada. Eu ganho dinheiro do mercado e não vendendo cursos. Estou aqui hoje para mudar tudo isso. Vou te entregar conteúdo de qualidade e não vou estar ganhando nada com isso. Presta muita atenção como tudo isso vai funcionar. Meus traders fazem operações no mercado de opções. Sempre que eles forem fazer uma operação, eles vão mandar para vocês copiarem apenas clicando em um botão. Resumindo, você vai ter o resultado de um profissional mesmo sem entender nada. Eu sou multimilionário e copio todos esses sinais. E como você vai saber se isso funciona, se é verdade ou não? Muito fácil, basta comprar agora, o preço é ridículo. Como eu disse, eu não ganho nada, o dinheiro vai todo para minha equipe. E se você não gostar, não tem problema, pede o dinheiro de volta que eu devolvo na mesma hora. Já me alonguei muito, então clica no botão agora. Caso ele esteja funcionando, significa que ainda tem vaga. Se não estiver funcionando, me manda uma mensagem no Instagram. Lembrando sempre, a prioridade são minhas amiguinhas. Te vejo no meu curso ou nas melhores festas do mundo. Falando sério agora, um abração para todos pro Fã de Esporte também. O campeonato estadual, as pessoas têm que entender que hoje a leitura que se faz, a exigência, o nível competitivo dele é de um campeonato que, diante de como ele se colocou no calendário, ele virou muito mais um laboratório para análise, uma forma de você conhecer os meandros do seu elenco, do que, de fato, uma prática daquilo que você competitivamente tem a demonstrar em relação aos seus grandes rivais. Porque a disparidade do nível técnico é muito mais baixa. Então, diante de como ele se desvalorizou ao longo do tempo, muito por conta de como ele é gerido pelas federações, o que a cultura do brasileiro tem que começar a entender é parar de achar que campeonato estadual é, naquele momento, ou o retrato do time ou o que ele pode fazer lá no futuro. Tem que ser muito mais uma análise de um elenco que pode se transformar em alguma coisa do que, de fato, uma cobrança como tem sido. Então, tô chegando a essa conclusão, William, de que por mais que ele ainda gere um peso para derrubar técnico, para tirar jogador de cena, para gerar pressão excessiva, temos que colocar que nesse momento o campeonato estadual nada mais é do que um grande laboratório do que o ano almeja para essas grandes equipes. Acho que principalmente quando tem também uma Libertadores já começada, né, que os times têm que pensar nesse calendário insano, como definiu o Vitor Birner ontem, de preservação de elenco, preservação física, eu digo mesmo. Hoje o Ceni está numa posição contestada pela torcida, mas faz muito bem o papel dele dentro desse laboratório de campeonato estadual. Levanta a Taça Guanabara e agora está lá na semifinal do Campeonato Carioca. E aí, Calçade, eu queria te ouvir um pouco nesse sentido também, para a gente começar a pensar no que ele ganha de possibilidades, né? Claro que a gente não pode levar só 90 minutos em consideração, mas ele buscou muito recuperar o Michael nas partidas do Carioca. O Vitinho tem demonstrado papel importante ali também para esse time. Então, como é que você avalia esse laboratório, como traz o Facincani pra gente, do Flamengo no Carioca? O Ceni ele incluiu mais um jogador, desde que ele chegou lá no Brasileirão, e ele vem insistindo na formação, que é ter o William Arão na zaga.
E isso elimina um zagueiro do time, porque o Arão ocupa essa função, esse espaço, e joga ao lado de um zagueiro. Mas hoje ele jogou no meio de campo. Então tem a chegada do Diego também. O Diego, que era um jogador, que era um reserva, hoje o Diego é um titular do Flamengo, dentro da ideia do Ceni. E então tem o Pedro também, fundamental, logo vai ter o Thiago Maia. Onde eu quero chegar é que o Flamengo, você tem aquele grupo dos reservas, o Michael é um reserva assim, sem muito cartaz, porque ele, nas oportunidades que ele teve, ele não se tornou um jogador importante para a equipe, imprescindível, um jogador que realmente atingiu o nível de quando foi contratado, que se imaginava, né, em relação à utilidade dele. Mas tem jogadores que formam ali um bloco que ele pode começar a mexer a equipe, a variar os jogadores. Então ele com quem ele começa e com quem ele termina. E hoje ele terminou com aqueles jogadores que ele, dentro da comissão técnica, acreditou que precisavam de menos tempo, não podiam ficar tanto tempo no jogo. Então tem jogador que jogou 5 minutos, tem jogador que atuou 5 minutos, é quase simbólico, né? Tem jogador que atuou 15, 25, então é dessa forma que ele vai gerir a equipe. O Gerson começou no centro do campo com o Arão. Depois ele promoveu as substituições. Mas quem que entra? Entra Bruno Henrique, entra Arrascaeta, fica muito forte o Flamengo com esses jogadores que entram, né? Então é o que o Rogério tem, ele faz muito bem. O Rogério já não tem, para o nível estadual, ele não tem mais uma equipe que quando ele troca, a equipe desmonta. Ele consegue manter a base e quando promove 5 trocas, ele coloca a outra parte da base que ficou fora. E é por isso que o Flamengo vai subindo. A gente não espera outra coisa, né, Facincani? Não dá para não chegar no final do estadual com qualquer circunstância e a gente revelar que o Flamengo não foi capaz de ganhar o estadual. Não, pois é. Então essa é a não situação existe do Flamengo hoje. Não tem jeito. E sem contar com o investimento mais legal. Facinca, só para você já falar em cima das imagens, a gente tem já os melhores momentos dessa partida, e aí enquanto você complementa aí o raciocínio do Calçade, a gente já mostra para quem está em casa o que aconteceu nesse jogo. Só vou fazer uma observação aqui. O goleiro do Volta Redonda sofreu um fogo amigo nesse jogo, que eu vou te falar um negócio, viu? Mas vai daí, Facinca. Pois acontece, né? Às vezes o nível técnico de uma equipe para outra fica evidente nesse tipo de situação mais calamitosa. Agora, o mais legal de tudo é que, assim, quando você roda elenco, quando você traz para o seu time titular novas alternativas e atletas que precisam demonstrar um certo valor, olha lá, que momento, hein? Que cena daquelas para a gente guardar para os melhores momentos do fim do ano, com certeza. Mas, Dani, não foi quando só você essa, não. tem... não, pois é. Mas quando você tem essa oportunidade, você inclusive pode trabalhar variações, que é o que às vezes eu sinto um pouco de falta no Flamengo. É desengessar, se é que existe esse termo, perdão pela invenção completamente atípica, mas é sair daquela coisa que ficou presa numa escalação muito bem elaborada com o Jorge Jesus, que é praticamente o que o Rogério coloca em campo, e tentar trabalhar alternativas, para que o time não fique só previsível ou só dependente de alguns atletas no âmbito individual para sobressair o coletivo. Então hoje você vê um Ilharão com o Gerson dobrando no meio campo, mas você tem um Vitinho e o Michael que defensivamente formam um 4-4-2, mas que a prática são 2 jogadores agudos. E aí você varia de um 4-2-4, porque você tem Gabriel e Pedro jogando na frente. Então é um time que com a bola nos pés, ele abre, dá amplitude. Você, para formar um time mais agressivo diante das peças que você tem de elenco, mas que você costumeiramente acaba não utilizando. Então o Rogério, trabalhando esse tipo de forma, ele pode fazer às vezes 4-1-4-1, porque você prende um dos volantes como Arão, você espeta Michael, Gerson, Vitinho, traz o Gabriel um pouquinho mais por dentro de ponta de lança para subir o Pedro. Então olha só quanta coisa legal que você consegue dentro do Campeonato Carioca, dentro de um laboratório, transformar de possibilidades para jogos maiores. Jogos que vão requerer do Flamengo um pouco mais de inteligência e menos previsibilidade, como eu tenho visto recentemente. Um time que tem dependido com o Rogério Ceni da atuação individual de jogadores que são especiais e menos de um time que coletivamente poderia funcionar mais.
E o exemplo disso, né, Facincani, é que Gabigol e Pedro é geralmente uma escalação para um momento mais difícil do Flamengo, por quando o Flamengo precisa estar atrás no placar, não é normal para uma saída, para começar jogando. Então esse laboratório que você falou é justamente aí. Tá bom, diante de um jogo contra uma equipe que vem fazendo um bom estadual, que é o Volta Redonda, vamos ver qual é o comportamento. Depois o Rogério vai ter que ajustar. Ajustar o quê? Um Gabigol que é mais móvel em relação, ter mais mobilidade em relação ao Pedro, que vai estar sempre mais centralizado, embora o Pedro também não é um jogador estático preso. E aí foi um golaço, né? Golaço do Vitinho. Volantes e zagueiros, girou e fez o gol. Michael e Vitinho marcaram para o Flamengo nessa vitória sobre o Volta Redonda, que dá esse título aí da Taça Guanabara para o Flamengo. Pedro e Gabigol, o Facincani, não tem uma equação certa, por exemplo, não, podem jogar juntos, não podem jogar juntos. A gente está vendo uma tela agora do Michael, ó, só até para mostrar, porque é um jogador muito cobrado. 9 jogos, 634 minutos, 1 gol, esse que ele fez hoje, 4 assistências, 21 finalizações, 8 certas, 38%. O último gol tinha sido em novembro de 2020, estava 783 minutos sem marcar. Antes de retomar Pedro e Gabigol, então vamos falar do Michael, já que apareceu a tela, Facinca. O que a gente viu do Michael até agora? Você olha para o Michael e fala, vamos insistir? Dá para contar com o Michael? Foi um jogador que abdicou de período maior de férias, um cara que quis jogar, fez questão, bateu a tecla, falou, não quero sair, quero ficar, quero mostrar o meu valor. Até agora o que a gente viu do Michael, beleza, vale seguir, vale tentar mais um pouco ou não foi aprovado? Ele está no elenco, William, e ele tem justamente o Campeonato Carioca de menor expressão para se sobressair contra adversários menos técnicos. É a chance dele. Talvez é o grande limite para ver se daqui para frente ele tem potencial e competitividade para pressões maiores, como Libertadores, Copa do Brasil e principalmente Campeonato Brasileiro, pelo campeonato longevo que pode dar, inclusive, essa chance de demonstrar, rodada por rodada, ou então um atleta que o Flamengo possa ter de alternativa de mercado. O Flamengo investiu bastante, por estar desvalorizado, é claro que ele precisa demonstrar muito mais qualidade para que o Flamengo, se quiser vendê-lo, consiga equacionar uma situação muito melhor, mas o fato é que ainda para mim está devendo. Fez o gol hoje, ótimo para ele, mas precisa de muito mais sequência. Agora, quando você fala em Pedro e Gabigol juntos, tem uma outra questão que me gera muita dúvida. O Gabigol está maduro taticamente para executar uma outra função que não seja estar próximo à área? O Gabigol é um cara que pode voltar a fazer o que já fez no Santos, que era um atleta aberto pela ponta direita e que em alguns momentos era muito cobrado porque não tinha a recomposição defensiva necessária para ser um jogador de beirada, que era um jogador muito solto, coisa que ele não conseguiu executar na Itália, na Internazionale, quando pedido pelo Frank De Boer ou pelo Pioli, e que não fez, obviamente, também no Benfica, com o Rui Vitória. Então, são essas dúvidas que me geram em relação a essa dupla, porque tecnicamente são ótimos e todo bom jogador tecnicamente, quando bem ensaiado no âmbito coletivo, podem jogar juntos. A questão é, o Gabriel está preparado para executar uma função que ele nunca se sentiu confortável? É aí que o banco tem que responder, no caso, o Rogério Ceni. Quer responder a calçada de Gabigol? Tá pronto? Não, eu não acredito mais nessa função com o Gabigol. O Jorge Jesus, o Gabigol com o Jorge Jesus, ele assumiu alguns papéis aí no time do Flamengo. O Flamengo não tinha, naquele título, não tinha Pedro ainda, né, no título da Libertadores. E o Jorge Jesus queria um centroavante que ocupasse mais a área, diferentemente do Gabriel. E o Jorge Jesus e Gabigol se entenderam perfeitamente. Sim, e convivendo um pouco com eles, assim, até na entrega do prêmio, do Bola de Prata, do título do Flamengo do Brasileirão, de 2019, era impressionante. Claro que era um momento de extrema alegria, de um Flamengo campeão brasileiro, um Flamengo campeão da Libertadores, mas a proximidade dele com o Jorge Jesus, até assim nos bastidores, o Gabigol poderia ficar quem ele quisesse. E ele ficava ali do lado do treinador, tal. Você percebe quando existe ali um carinho, existe assim uma atenção especial. E o Jorge Jesus